capítulo 11. Nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Amém? Nós vamos entender o porquê da Santa Ceia e o que é necessário fazer, como participar da Santa Ceia. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 17. Amém? 1 Coríntios 11, 17 diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Então nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós podemos ver que, eu estudando, analisando esse texto hoje à tarde, e eu achei um livro que dizia que a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles chamavam a Santa Ceia da festa do amor. Então eles celebravam o amor, eles celebravam Cristo, eles celebravam a morte do Senhor, mas eles chamavam a festa do amor. Mas o que deveria ser um momento de amor, eles estavam sendo um momento de divisões, porque a Bíblia conta, e se você for estudar a história da igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja que era cheia de divisões. Se você olhar aqui no capítulo 1, volte aí, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 13. 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Aleluia, pertinho desse outro. 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. Diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Vamos ler o verso 10. Eu pulei aqui, 1:10 de 1 Coríntios. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Então a gente vê aqui
A igreja de Coríntios era uma igreja dividida, era uma igreja que eles deveriam se reunir na Santa Ceia, que era a festa do amor, mas a gente pode ver que eles haviam divisões, eles haviam contendas, né? Havia separações no meio do povo. O texto de 1 Coríntios 11 que nós dizemos, Paulo começa a falar sobre a Santa Ceia, ele começa dizendo assim: entretanto, nisso que eu vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Então a Santa Ceia, que deveria ser um momento de união, de unidade, comunhão entre o corpo de Cristo, estava acontecendo totalmente contrário. Estava havendo contendas, estava havendo divisões, havia egoísmo. Sabe como funcionava a Santa Ceia na igreja primitiva? Cada um levava uma porção da sua comida, e lá eles ceiavam. Não é como nós fazemos aqui. Lá eles ceiavam, todo mundo levava comida. Só que tinha na igreja pobre e rico, e os ricos levavam as comidas dele, e havia egoísmo. Eles comiam e o pobre ficava com fome. É por isso que começou a haver picuinha, começou a haver panelinha dentro da igreja. E Cristo disse que quando há divisão no meio do corpo de Cristo, a igreja dividida ela não vai subsistir. É por isso que nós temos que entender que hoje nós podemos ver aqui que a Santa Ceia estava tendo panelinha, estava tendo contenda, egoísmo. A prática da comunhão havia sido esquecida, e Paulo aqui ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, para que a igreja de Coríntios pudesse restaurar o verdadeiro significado da Santa Ceia. Eles estavam usando a Santa Ceia para trazer contenda, divisão, separação, egoísmo, e não tinha o verdadeiro sentido da igreja, que era, né, estar em comunhão. Eu me lembro de uma irmã que eu congreguei com ela há muitos anos atrás. Ela se converteu ao Evangelho, e eu participei bastante da conversão dela, acompanhei bastante. E quando ela foi participar da primeira Santa Ceia dela, ela disse para mim assim: pastor, eu não jantei em casa. Ela veio para a igreja sem jantar, porque ela pensou que ela entendeu ceia, ela pensou que ia haver um jantar. Aqui, a Bíblia, se você prestar atenção aqui, olha, mais abaixo aqui, o verso 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Verso 34 diz assim: se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então a Santa Ceia não é para encher barriga. A Santa Ceia, nós podemos ver que ela foi instituída por Cristo como um meio de graça para a igreja. A Santa Ceia nós podemos ver que é uma ordenança de Jesus, não é um pedido de Jesus, porque Jesus, quando ele fala da Santa Ceia, ele diz assim: tomai e comei. Ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Então a Santa Ceia é uma ordenança, não é um pedido de Jesus. É por isso que está aqui na nossa igreja todo primeiro domingo. Se você não sabia, todo primeiro domingo do mês é Santa Ceia. Então, a partir de hoje, se você não sabia, algumas igrejas é o segundo domingo do mês, não tem uma data estipulada na Bíblia. Então aqui a gente adota o primeiro domingo do mês, para já entrar o primeiro domingo do mês, já fortalecido através da Santa Ceia. Então já fica aí, marca na sua agenda. Então, Jesus é uma ordem, né? Ele diz: tomar e comer, e entender que a ceia é um memorial. Nós temos que aprender que a ceia não é um funeral. A ceia é uma festa, porque Jesus, quando ele pegou o pão, ele tomou o pão e deu graças. Então é uma festa. Fala ao seu irmão: bem-vindo à festa. Amém? Não é um funeral, não é? Aqui nós não estamos tristes, porque normalmente quando nós vamos a um funeral, nós estamos tristes porque perdemos um ente querido. Aqui é o contrário, nós estamos alegres porque Cristo morreu em nosso lugar, e ele não só morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Então nós temos que aprender que não é um funeral, é uma festa. Quem não participa, isso aqui é importante, quisera eu que todos estivessem aqui, porque quem não participa da Santa Ceia, ele está dizendo que ele não é membro do corpo de Cristo. Quem não participa da Santa Ceia, ele não está ligado ao corpo de Cristo, porque a Santa Ceia foi feita em comunhão. Então muitas vezes, muitas pessoas não estão participando da Santa Ceia. Quando ele não participa da Santa Ceia, ele está dizendo que ele não faz parte do corpo de Cristo, ou seja, ele não está ligado ao corpo de Cristo, porque ele não participa da Santa Ceia. Então você tem que participar da Santa Ceia. Que eu me lembre, só uma vez, e eu me lembro, eu posso ter outras vezes,
mas que eu me lembro, foi só uma vez que eu não participei da Santa Ceia, porque desde o princípio eu aprendi e entendi o valor que tem a Santa Ceia, de comungar e de estar junto com os irmãos. Então, quem não participa da ceia, ele não é membro do corpo de Cristo. E na Santa Ceia, nós temos dois elementos, né? A ceia, os elementos da ceia, o pão, o vinho, que o vinho, né? Aqui nós não colocamos vinho, colocamos suco de uva, porque tem crente que ele ainda não converteu ainda não. Lá na época da igreja primitiva era vinho. Mas imagina, se a gente faz a ceia como era antigamente, reúne todo mundo ao redor da mesa, faz um jantar e dá uma taça de vinho para os irmãos. Quem vai parar só na primeira? Mas é só um pouquinho. Ninguém vai parar só na primeira. Nós poderíamos colocar aqui vinho, mas Jesus, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, né? Mas isso é assunto para outra noite. Nós vamos falar sobre a ceia. Então aqui, os elementos da ceia, o pão e o vinho, são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo. O vinho, no caso o suco, né, simboliza o sangue de Jesus derramado. Então nós temos que aprender, porque muitos ensinam assim, que há uma transubstanciação. O que é isso? Quando eu como o pão, é como se Cristo estivesse pessoalmente aqui. Não é isso que acontece. Ele não se transubstancia, ele continua pão e vinho, porque Cristo ele não está presente fisicamente, Cristo está presente espiritualmente. Então, ao comer, nós o fazemos pela fé. É um memorial, é uma lembrança da morte de Cristo. E temos que entender o seguinte, que só aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador devem participar da ceia. Só aqueles que conseguem discernir o que Cristo fez na cruz é que é chamado para participar da ceia. Então, se você ainda não confessou Cristo como Senhor, hoje é dia de você levantar sua mão para o céu e dizer: Cristo, eu aceito o Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Mas eu tenho certeza que todos aqui são filhos de Deus, porque há uma grande diferença entre criatura e filho. Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele diz assim, Marcos 16:15: e por todo mundo prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. Pergunta para o seu irmão aí: se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Hã? Se você duvidou, você não é crente não. Tiago diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é impelida pelo vento. Então não duvide, Cristo morreu no seu lugar. Sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então somente os que confessam o nome de Jesus é que devem participar da Santa Ceia. A Santa Ceia deve ser praticada pela igreja até que Cristo volte. Ele disse que nós temos que praticar até que Cristo volte. O valor da Santa Ceia vai depender do estado em que se encontra o coração daquele que vai participar. E é extremamente sério, é algo muito sério participar da Santa Ceia com o coração despreparado. Os coríntios aqui, eles participavam da Santa Ceia. Eles pecavam ao tomar a Santa Ceia, e Deus teve que disciplinar, porque eles estavam usando a Santa Ceia para outro motivo, e é por isso que Deus teve que discipliná-los. 1 Coríntios 11:30 diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e poucos, e não poucos que dormem. Então, quando você for tomar a ceia, nós temos que entender que temos que estar preparados. Nós vamos falar sobre isso aqui, amém? Porque eu já vi muitas pessoas que se dizem cristão, e quando vai servir a ceia, não pega o pão, não pega o cálice. Muitos se desculpam assim: eu pequei. Quem não? Jesus diz que quem tem pecado tira a primeira pedra. Ele olha para os que condenavam a mulher, todo mundo cascou fora. Então essa desculpa não cabe, você vai entender através da palavra. Então o que devemos fazer para trazer a Santa Ceia? Trazer bênção ao invés de repreensão. Porque quando tomamos a Santa Ceia de forma não conforme a Bíblia, ela vai trazer repreensão. Alguns estavam na igreja de Coríntios fracos, doentes e poucos, e não poucos, que dormem, que já haviam morrido.
Primeira coisa que nós temos que fazer para a Santa Ceia trazer bênção e não repreensão está no 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Nós temos que olhar para trás, a morte de Cristo. 11, 23 de Coríntios diz assim, ao 26: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós ceiamos, nós devemos olhar para trás. Como olhar para trás? Olhar para a morte de Cristo, porque o pão repartido é o corpo de Cristo que foi dado por nós. O cálice representa o sangue que foi derramado. Então, quando a igreja participa da Santa Ceia, a igreja tem que olhar para o Calvário, a igreja tem que olhar para a cruz, porque a Bíblia fala que a Santa Ceia fala do amor de Jesus, que mesmo sendo perseguido, ele demonstrou o seu amor. E como que ele demonstrou o seu amor por mim e por você? Morrendo no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. A morte dele trouxe vida. A palavra de Deus diz que ele se fez maldito, porque Gálatas capítulo 3:13 diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele era maldito, e Cristo se tornou maldito. Entenda que a morte de Cristo, a cruz de Cristo, não foi um acidente. A cruz de Cristo foi um plano de Deus. Foi Deus que quis. Jesus nasceu para morrer. Essa é a mais pura verdade. Jesus nasceu para morrer. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos vida. A cruz de Cristo, não há evangelho sem a cruz. Por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há evangelho se não existir a cruz do Calvário. Não há evangelho. É interessante que Jesus, ele ordenou que a igreja, ele não ordenou para a igreja relembrar os seus milagres. Jesus mandou a igreja relembrar a sua morte. Jesus, ele não quer ser relembrado pelos ensinos que ele deu. Nós temos que aprender que não é a vida de Cristo, não é os ensinamentos de Cristo que salva o pecador, mas é a morte de Cristo que salva o pecador. É por isso que Cristo, ele insiste no texto da Santa Ceia. Paulo insiste dizendo: olha, fazer isso em memória de mim. Jesus, ele não diz: relembre aquilo que eu fiz, os milagres, os ensinos que eu fiz. Não, relembre a minha morte. Você já percebeu que nós damos mais valor ao Natal do que à Santa Ceia? Porque o Natal fala de quê? Nascimento. A Santa Ceia fala de quê? Morte. Qual você prefere, ir na maternidade ou ir no cemitério? Na maternidade. Não é verdade? Na maternidade ninguém gosta de falar de morte, mas Cristo, ele quer ser lembrado pela sua morte, e nós temos que lembrar o motivo da morte de Cristo Jesus. Ele morreu, segundo Isaías 53:5, morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por causa do seu pecado. Jesus morreu por causa do meu pecado. Então nós temos que lembrar porque ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. Nós temos que lembrar. E se você ler o texto de Isaías capítulo 53, é um texto que descreve à risca o que Jesus, como Jesus morreu. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. É a descrição da morte do Cristo. Então nós temos que lembrar por que Jesus morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. Por que ele morreu? E Cristo quer que nós lembremos, porque na maioria das vezes nós procuramos esquecer os detalhes da morte de alguém. Mas Cristo, ele quer que você e eu lembremos. É por isso que quando ceiamos, nós olhamos para trás.
pelos nossos pecados. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós temos comunhão com o Salvador vivo, do qual nós nos aproximamos pela fé. Quando você pegar esse pão, quando você pegar esse cálice, pela fé você vai olhar para trás e vai ver a morte do Cristo crucificado. Foi para o matadouro como ovelha muda. Perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Zombaram de Cristo, duvidaram de Cristo, chamaram ele de endemoniado, pregaram na cruz, disseram: sim, o seu Deus é Deus, desce da cruz. Por amor a mim, por amor a você, e muitas pessoas hoje em dia ficam mendigando o amor das pessoas aí fora e se esquecem que Jesus, ele ama você. Então é por isso que Cristo demonstrou o seu amor morrendo na cruz. Eu não tenho coragem de se entrar alguém aqui e dizer: nega esse Cristo, senão eu mato fulano. Pode parecer ser duro o que eu vou te dizer, mas no fundo do coração nós vamos pensar assim: pode matar ele. Você tem coragem de morrer no meu lugar? Quem tem? Eu posso ter coragem de morrer pelos meus filhos. Você tem coragem de morrer por mim? Eu digo com toda sinceridade: eu não tenho coragem de morrer por você. Mas o seu Deus, o meu Deus, a Bíblia diz que ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi da vontade do Senhor esmagar e fazer-o sofrer. Foi da vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Ele te ama. E na Santa Ceia nós estamos relembrando, olhando para trás. O texto de João diz assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que Deus é esse que morre em prol do pecador? Que Deus é esse que ama independente do que eu sou, do que eu fiz e do que eu faço? Esse é o Cristo pregado na cruz. Esse é o Cristo que carregou a sua cruz. Esse é o Cristo que, mesmo sendo Deus, Paulo mais à frente ele diz assim: mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo e tomou a sua cruz e morreu com a morte de cruz, porque a Bíblia diz que quem fosse pendurado no madeiro era maldito. Jesus tem um amor tão grande que a Bíblia diz que o amor dele constrange. Então, ao tomar a Santa Ceia hoje, eu tenho certeza que o amor de Cristo vai constranger o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós vamos olhar para a morte dele e vamos dizer assim: era eu que era para ter morrido. Foi o meu pecado que pregou Cristo na cruz. Não foi Pilatos que levou, não. Não foi por causa que Pedro negou, não foi por causa que os religiosos da época armaram, tramaram, porque quem entregou Jesus para morrer foi os judeus. Não foi isso. A morte de Cristo não foi um acidente, foi um plano de Deus desde a eternidade. Sabe onde fala de Cristo? Eu vou ler aqui para você, lá no comecinho. Aqui no Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus falando, só que ele fala, preste atenção como ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, façamos, dá a entender que o quê? Tem mais de um. Quem estava lá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já estava falando de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz assim: quando Adão pecou, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem era? Cristo. Pisou na cabeça da serpente, então ele morreu
aqui. Porque se não fosse o nosso pecado, Cristo não estaria lá. Mas foi por causa do nosso pecado que Ele morreu. Então, quando você for tomar a Santa Ceia hoje, olhe para trás, olhe pelo sofrimento, porque nós temos que lembrar por que Ele morreu, como Ele morreu, por quem Ele morreu. Na maioria das vezes, quando é um ente querido, nós queremos esquecer isso, mas Cristo está dizendo, não esqueça. Ele diz assim, faça isso em memória de mim. Relembre. Amém? Primeira coisa que nós devemos fazer ao tomar a Santa Ceia, olhe para trás, fala da morte de Cristo. Segunda coisa, em segundo lugar, ao tomar a Santa Ceia, devemos olhar para frente, fala da segunda vinda de Cristo, porque 1 Coríntios 11:26 diz assim: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia é uma celebração de esperança, porque a volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja. Então, quando nós estivermos ceando aqui, nós estamos celebrando, porque nós sabemos que a Santa Ceia é um momento de expectativa. Quando estamos ceando, há um momento de expectativa em toda a celebração da Santa Ceia, porque Cristo vai voltar. Contra fato não existe argumento. Eu ouvi uma frase que dizia assim: Jesus vai voltar, quer você queira, quer não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A segunda vinda de Cristo, a segunda volta de Cristo, é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há mais de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo e 8 vezes mais sobre a segunda volta de Cristo. Há aproximadamente mais de 2.400 referências sobre a segunda volta de Cristo em toda a Bíblia. Mais de 2.400 referências falando que Cristo vai voltar. Só que a volta de Cristo é um assunto muito distorcido e muito desacreditado, porque muitos falsos mestres, eles negam que Cristo vai voltar. Abra lá para você ver em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. Porque alguns negam que Jesus vai voltar. Quando ceiamos, olhamos para frente. Faça isso em memória de mim. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Acharam? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós vivemos os últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Olha o que eles vão dizer. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Noé foi com o quê? Água, dilúvio. O verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o quê? Para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nelas há será desnudado. Então muitos estão dizendo, como aqui alguns estavam dizendo. Alguns estavam dizendo: desde quando, o que houve com a promessa da segunda vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quantos cristãos, quantos crentes já morreram, que pregavam nas ruas, nas igrejas, nas casas, dizendo assim: Jesus vai voltar. Eles morreram, não viram Cristo voltar fisicamente nas nuvens, mas Cristo morreu e viveu, ressuscitou, e Ele vai voltar. Então quantos estão dizendo aí:
Cristo não vai voltar. É a história da carochinha, é mentira. Eu digo para você que vai voltar. E o texto aqui diz que ele virá como o ladrão. Então nós temos que aprender que muitos negam que Jesus vai voltar. Não neguem que Cristo vai voltar. Eu sempre, quando lembro disso, eu me lembro uma vez um certo conhecido meu. Ele não era casado, consequentemente, perdão como eu vou falar, mas é algo natural do ser humano. Ele era virgem. E nós conversamos sobre a volta de Cristo. E nós dissemos assim: olha, fulano de tal, Jesus vai voltar. E ele deu um grito e disse assim: não pode não. E nós pegamos o danando com ele e falamos: irmão, Jesus vai voltar. Você entendeu por que ele não queria que Jesus voltasse? Tem gente que não quer que Jesus volte não. Tem pastor que não quer que Jesus volte não, porque aqui dá mais lucro para ele. Tem gente que não quer que Jesus volte não. Alguns dizem assim: não, inferno é aqui. Inferno não é aqui. A gente usa aquele ditado assim que se faz. Realmente nós vivemos consequências do que plantamos. Mas inferno, a Bíblia diz que não é para mim, não é para você. O nosso lugar, o nosso destino é o céu. Então nós temos que entender aqui que a segunda volta de Cristo, muitos negam que Jesus vai voltar, outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Você já ouviu alguém marcar data? Já viu, né? Na internet, tinha uma profecia do tal do Nostradamus, né? Era, como é que era? 2000 chegará? 2000 chegará, mas não passará. Nós estamos em 2017. Nostradamus errou feio, errou 17 anos. E tem muita gente que fica desesperado. Nossa, a Bíblia diz que o tempo da segunda vida é desconhecido da igreja. Abre Mateus 24:36. Nós estamos falando da Santa Ceia, hein? Olhamos para frente, olhamos a morte de Cristo. Mateus 24:36. Eu tenho que correr. Porque alguns dizem que Jesus vai voltar tal dia, tal hora. 24:36. Quanto ao dia de Mateus, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Os anjos não sabem, Jesus não sabe, só Deus Pai sabe. E tem gente que acredita que Jesus vai voltar, e tem gente que se desespera, né? Vende tudo. Faça isso não. Amém? Então, nós temos que aprender que a segunda vinda de Cristo é desconhecida, ela vai ser repentina. O texto que nós lemos aqui diz que ele vai vir como ladrão de noite. A vinda do Senhor vai ser tão rápida, mas vai ser tão rápida. No abrir e fechar de olhos, a volta de Cristo vai acontecer, e ela vai ser inesperada. A volta de Cristo vai ser quando as pessoas estiverem desapercebidas, as pessoas não vão estar apercebidas, as pessoas não vão estar preparadas. Porque o texto diz, de Mateus 24:37, diz que vai ser como nos dias do dilúvio. O texto de Mateus 24:37 diz assim: como foi, pois, nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, Noé está construindo a sua arca, o povo não estava preparado, questionando. Noé dizendo: não choveu, nunca tinha chovido na terra. E Noé está construindo, dizendo que vai inundar o mundo e vai morrer todo mundo. E eles não se prepararam. Já assistiu aquele filme 2012? Você já viu que faz uma alusão à arca de Noé? Porque só os ricos que entravam ali, né? Aí eu lembro de uma parte do filme que ficou alguém para trás. Eles param ali o barco e abrem a porta e alguém entra. Na arca de Noé verdadeira, fechou a porta por dentro, só os filhos de Noé e a família dele que ficou. Não tem como nós ficarmos desapercebidos, nós temos que estar de olhos abertos, porque o juízo se aproxima, nós temos que estar atentos. Fala ao seu irmão: vigia. Vigia.
Porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Sabe por que nós não sabemos o dia? Olha, imagina se nós soubéssemos o dia e a hora. Nós íamos viver a vida desregrada, bagunçada. Aí ia desculpar a graça e dizer assim: mas a graça de Deus me perdoa. Então, se eu sei o dia e a hora, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu estiver chegando o dia e a hora, eu peço perdão para Deus, Ele me perdoa. Pergunta para o seu irmão assim: se não der tempo de você pedir perdão, como é que faz? Amém? Então o dia do juízo se aproxima. Então quando nós olhamos, quando nós ceiamos, em segundo lugar nós temos que olhar para frente, a segunda volta de Cristo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então no reloginho de Deus hoje nós estamos anunciando mais uma vez que Ele vai voltar. Fala ao seu irmão: Jesus vai voltar. Amém? É por isso que nós temos que estar preparados. Ouça a palavra, coloque ela em prática, porque quem ouve e não coloca em prática é semelhante ao homem que constrói sua casa na areia. Vem o vento, derruba a casa. Nós estamos vivendo a geração de crente que é crente só dentro da igreja, seja crente lá fora. Amém? Esteja preparado. Então a segunda volta de Cristo, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, nós estamos celebrando com esperança de que Cristo vai voltar. Quer você queira, quer não. Amém? Ele vai voltar. Aí você pensa: pastor, eu não casei. Pastor Danilo vem aqui de vez em quando e fala assim: mas se você não casou, não se preocupe. Se Jesus voltar, você é a noiva, Ele é Cristo. Ele é o noivo, você casa com Ele lá. Tem gente que começou a amarrar, a repreender. Você vai casar aqui na terra, porque a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma juntura, mulher idônea para estar ao lado. Amém? Então você vai casar, e se Deus quiser, eu vou fazer seu casamento em nome de Jesus. Amém? A Laura vai ser da minha. Só não gosto da Laura ser da minha porque gasta uma dinheirama para um negócio e tal, e ela gosta desses trem. Não pode ver um casamento. Então vocês têm que casar logo. Profetize sobre sua vida que você case logo. Em nome de Jesus. Amém? Pelos namorados vaziar. Muda de assunto, pastor. Vamos para o próximo bloco. Casar é bênção, irmãos. Amém? Casar é de Deus. Viver sozinho não é bom. Amém? Eu até falei um tempo atrás que eu ia fazer uma campanha só com pessoa solteira. Só com pessoa solteira. A Virginia é assim mesmo, esquenta a cabeça dela. Ela pensa na cabeça dela, ela ri sozinha. Eu ia fazer uma campanha só com mulheres, só com pessoas solteiras, tanto masculino como feminino. E eu pensei assim: eu vou pôr o tema da campanha, sabe como? Procurando a costela perdida. Porque a Bíblia diz que fez o homem a mulher da costela de Adão. Tem que achar essa metade da minha costelinha que está perdida aí, né? Dá vocês que é solteiro, eu já achei a minha, né? É igual de vez em quando eu falo aqui: Deus vai fazer casamento. Aí tem uns casados que falam assim: amém. Aí eu assim: mas você já não é casado. Amém? Então quando celebramos a Santa Ceia, olhamos para trás a morte, e olhamos para frente a segunda volta. E esse aqui é muito importante. Terceiro tópico: quando ceiamos, nós devemos olhar para dentro, que é um autoexame. Hoje é dia de você fazer um autoexame, porque o 1 Coríntios 11:28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Só que Paulo aqui, ele não está dizendo que nós temos que ser digno. Preste atenção. Ele não está dizendo que temos que ser digno para participar da ceia.
mas que nós devemos participar de maneira digna. Mas como nós vamos participar, pense comigo, de maneira digna, se nós não somos dignos? Como nós vamos participar da Santa Ceia, se em nós não há virtude suficiente para nós participarmos da Santa Ceia? É aí que entra a cruz. Porque João Calvino, ele disse assim: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Então nós não somos dignos, mas por causa da cruz nós podemos participar da ceia. Se for olhar para mim e para você, não há virtude em nós, não há nada em nós que nos faça ser digno de tomar essa Santa Ceia. O profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías, ele diz assim: que os atos do homem são como os trapos da imundícia. Sabe o que é esse trapo da imundícia? Como que eu posso te dizer? Trapo da imundícia. Agora eu me pus uma sinuca de bico aqui, mas eu vou falar rasgado. Trapo da imundícia está tratando como se fosse o absorvente da mulher de antigamente. Imundícia são os atos que em nós temos. Trapos da imundícia. Tudo que nós fizermos, nós não merecemos tomar a Santa Ceia, mas por causa da cruz de Cristo, nós podemos participar de forma digna da Santa Ceia. Por causa da cruz, você pode vir aqui com confiança, pegar desse pão, pegar desse cálice. Então, nós temos que examinar a nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para participar da ceia. Hoje está difícil a língua aqui. Então, muita gente não vem no dia da ceia, porque ele tem que fazer um autoexame. Aí ele foge da ceia. Então nós temos que aprender que nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. Então não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Tem gente que não vem no dia de ceia. Eu comentando com a minha esposa dentro do carro, ela falou assim: hoje parece que vai pouca gente, dia de ceia parece pouca gente. E eu disse assim: que dia de ceia é dia de autoexame. Aí nós preferimos ficar em casa carregando os nossos pecados, ao invés de vir aqui ser confrontado pela palavra de Deus, fugir do pecado e participar da ceia. Mas nós fugimos da ceia por causa do pecado. E esquecemos que 1 João 9 diz que se eu confesso meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Então hoje é dia de nós fazermos, é um momento de autorreflexão, é um momento de exame pessoal. Porque para você participar da Santa Ceia de maneira digna, primeira coisa, você tem que examinar o seu próprio coração. Você tem que discernir os seus pecados. Depois que examinou, descobriu os seus pecados, você tem que confessar ele. É você pegar a última ceia, foi no início do ano, até hoje. Não, Deus, eu estou ferrado, pequei demais. Só que como eu tenho ensinado para vocês, né? Entrar na presença de Deus e dizer assim: Deus, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. É você dizer: Deus, o Senhor viu aquele dia, aquela hora, que eu estava com tal pessoa, eu fiz isso, Deus. Eu falei aqui, Deus. O Senhor viu, Deus, aquele dia que eu estava lá em casa, só eu assim, de bobeira, tanta besteira que eu pensei, pequei contra ti. Pequei. Então na Santa Ceia, você tem que examinar o coração, discernir o pecado e confessar o pecado. Porque quem toma Santa Ceia e não confessa pecado que está no coração, sabe o que vai acontecer? Quem toma ceia com pecado não confessado se torna réu do corpo e do sangue de Cristo. Sabe o que é réu? Culpado. Então quando você pega desse pão, bebe desse cálice e não confessa, a Bíblia está dizendo que você se tornou réu do corpo e do sangue de Cristo. É por isso que sempre eu dou um tempinho, falo para os meninos: toca aí bem baixinho, fecha seu olho, alguns ajoelham, outros fecham o olho sentado, em pé. Não importa a posição corporal, importa a posição do seu coração. Mas uma coisa eu te aconselho:
Peça perdão. Eu já me examinei lá em cima. Sabia que o sacerdote, na época do templo, antes dele oferecer sacrifício pelo povo, ele pedia perdão do pecado? Um sumo sacerdote, se ele entrasse no Santo dos Santos e Deus analisasse ele e visse um pecado no coração dele, ele morria. É por isso que tinha uma corda amarrada nele, na cintura. Quando ele passava o véu para dentro, se Deus achasse alguma coisa no coração dele, ele morria ali mesmo. E ó, quem estava lá fora puxava ele. A roupa deles tinha uns sininhos assim, ó, na roupa. Quando ele andava, balançava. Então, antes de eu vir aqui puxar a sua orelha, Deus puxava a minha lá em cima. Então nós temos que pecado não confessado. Se você tomar ceia com pecado não confessado, você vai se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. É muito sério participar da Santa Ceia. É muito sério participar da Santa Ceia. Porque participar de forma desatenta, descuidada, ao invés de trazer edificação, vai trazer sobre mim e sobre você juízo. Paulo menciona 3 coisas, 3 níveis de disciplina, que eu já falei aqui: enfraquecimento, doença e morte. Eu não estou querendo passar medo em você, meu papel não é esse, mas eu estou querendo que você entenda que isso aqui que nós fazemos é um memorial, é uma instituição sagrada, um sacramento instituído por Cristo, e quem faz ele de forma indigna é culpado do corpo de Cristo. Ao invés de trazer bênção, vai trazer juízo. É por isso que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de examinar, ele vai comer e beber do cálice. Ele não pode vir aqui de qualquer jeito. Eu já vi gente tomando ceia bêbado. Eu já vi gente tomando ceia que vive em pecado. Ah, pastor, todo mundo é pecador. Então nós temos que entender que tomar isso de forma descuidada vai trazer juízo. Os coríntios, eles não examinavam a si mesmo, porque o texto diz: examine o homem a si mesmo. Eles examinavam mais as pessoas. Eles eram como se fossem juízes sobre os irmãos. Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo. Os coríntios eram incapazes de reconhecer seu próprio pecado. O que é isso, pastor? É na hora da ceia, você fica assim de olho aberto, vigiando. Olha lá, o irmão, você não pegou ceia, não pegou do pão, não pegou, está em pecado, pecador. Aí coloca numa posição, num pedestal, como se fosse melhor do que os outros, né? Você viu? Ó, fulano, eu sabia que estava no pecado, não tomou ceia. Nós temos um conceito muito errado de julgar as pessoas. É igual quando alguém fica doente. O povo pensa que crente não fica doente. Você já viu que muitas vezes alguém está enfermo, uma enfermidade mesmo, para a morte. Alguém aponta, está no pecado. Isso é maldição. Pecador. Não, Deus escolheu. Jó disse: não sai do ventre, Deus deu, Ele mesmo levou. Fala para o seu irmão, por mais duro que seja que você vai falar, fala para ele assim: um dia você vai morrer. Não vai? Agora olha aqui para mim. Um dia nós vamos morrer. É por isso que Paulo aqui, os coríntios, eles olhavam como se eles fossem detetive, né? Vigiando a vida dos outros. Paulo está dizendo: ei, examine-se o homem a si mesmo. Não é a esposa olhar para o esposo e dizer assim: você vai tomar ceia, né? Não é eu que sou o seu pastor olhar e conheço você e dizer assim: você vai tomar ceia mesmo? Daquele pecado que você contou para mim, você tem certeza? Não, é individual. Ezequiel capítulo 18 diz que a salvação é individual. Nós aqui queremos ficar cuidando da vida dos outros. Eu lembrei aqui de um negócio antigamente que eu ouvi alguém dizendo assim que ia ter a campanha dos 7 gatinhos. Por quê? Porque dizem que o gato tem 7 vidas. Diz que tem crente que gosta de cuidar da vida de todo mundo, ele só não cuida da vida dele.
É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: examine o homem, pois a si mesmos. Então, a ordem bíblica aqui é: examine e coma. Não deixe de tomar Santa Ceia. Não deixe. Não deixe de tomar Santa Ceia. Qualquer que tenha sido o seu erro, o seu pecado, se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas não deixe de tomar Santa Ceia, porque a ordem de Paulo aqui, que a Bíblia está dizendo, examine e coma. Ele não está dizendo examine, se achou pecado em você, deixa de comer. Não, ele está dizendo examine, confesse, deixe, coma, beba do cálice. É o que diz 11:28 de 1 Coríntios. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A única como é que fala? Imposição que não pode, como que é? Alguma coisa que impede. A única coisa que impede de tomar Santa Ceia é se não confessou Cristo como Senhor. Porque algumas igrejas dizem assim: não pode ser, quem não é batizado não pode ser. Acha na Bíblia e me prova. Aonde na Bíblia te diz que quem não é batizado nas águas não pode tomar ceia? Não existe. Não existe. Isso se chama legalismo. Foi alguém que inventou essa moda e quis pôr. Se você achar na Bíblia, me mostra, porque eu ainda não achei. A única coisa que impede é não confessar Cristo como Senhor. Então há 3 perigos em relação à ceia que precisamos evitar: participar da ceia dignamente, sem discernimento e sem auto-julgamento. Amém? Então nós vamos olhar para dentro de nós, vamos fazer um autoexame. E examine a si mesmo. Não é para você examinar o pecado do seu irmão. Não é. Porque às vezes você conhece. Normalmente a gente senta do lado de quem a gente conhece, não é? O Isaac conhece a Ana Paula conhece a Virgínia, a Virgínia conhece a Ana Paula e conhece o Isaac. Não é? A Sheila conhece a Vanessa conhece a Sheila. A Natália conhece a Renata conhece a Natália. Aí, o que acontece? Vem o irmão, o obreiro, pegando pão. Aí quem conhece um ao outro sabe dos erros do pecado? Tem certeza? Examine o homem a si mesmo. Cada um. Aqui cabe aquele ditado: cada um por si, Deus por todos. Por isso que Paulo está dizendo: examine o homem a si mesmo. Não é eu olhar para alguém e dizer, porque aqui eu conheço, né? Pastor conhece a ovelha. Aí você vai pegar o pão e fica aqui como juiz. Tem certeza que você vai pegar? Não. Examine você mesmo. Você é responsável por examinar a você mesmo, descobrir o seu pecado. Eu sei onde eu pequei, você sabe onde você pecou. Amém? Não fala para o seu irmão assim: se vira com Deus, é você e ele. Amém? É você e ele. É por isso que a gente não pode contar pecado para qualquer um, né? Se você conta pecado, o seu pecado, para qualquer um, aí fica difícil. Não conte. Eu já contei a história do irmão fofoqueiro, né? Foi 3 para o monte. Um gostava de ir para a igreja. Eles resolveu fazer uma concordância dos 3 lá. Vamos contar o pecado. Cada um vai contar o seu pecado. Já contei isso aqui várias vezes. Aí eu pego e falo assim: meu pecado é, eu vou para a igreja só por causa das menininhas. Se você vem em cada igreja para a igreja só por causa das menininhas, vai cair um raio na sua cabeça e vai morrer. O outro diz que, sei lá, não orava, não dizimava, não queria compromisso com Deus. Sei lá, era o pecado dele. E o terceiro diz assim:
Meu pecado é porque eu sou muito fofoqueiro. Eu vou descer do monte e vou contar o pecado a 6:3, 6:2 para todo mundo. Então não conte seu pecado para qualquer um, não. Amém? Tem pecado que a gente tem que confessar verbalmente para alguém. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, para serem curados. É aquele pecado que você luta contra ele e não dá conta. Esse você tem que confessar para o homem, para alguém, no caso um líder. Chega em alguém e fala: ó, esses dias para trás, quando eu estava na outra sala, chegou uma irmã em mim: pastor, precisa confessar um pecado do senhor. Eu falei: eis-me aqui, conte-me. E ela contou. Se eu contasse para você o que é, você ia se assustar. Mas como é segredo de confissão, minha boca é um túmulo. Quarta coisa, eu encerro, nós vamos cear. Quando nós ceamos, nós olhamos ao redor, fala de comunhão. Porque o verso aqui diz assim: esperai uns pelos outros. Então, quando você e eu formos cear, nós não podemos cear com mágoa no coração a respeito de ninguém. Se você tem mágoa com relação a alguém, você também não pode cear. Porque nós precisamos perdoar para ser perdoado, amar para ser amado. E perdão não é uma escolha, é um dever. Porque a Santa Ceia, eu vou esperar eles arrumar. Arrumou? Pronto? Não precisa tocar não, só fica quietinho. Bota muito. Vamos lá, eu parei aonde? Isso. Olhando ao redor, comunhão. Ceia fala de comunhão, porque o texto diz assim: esperai uns pelos outros. É por isso que quando nós distribuímos o pão e o vinho, o cálice, nós dizemos assim: ó, não coma, espere todo mundo pegar. Porque é comunhão. Porque quando eu pego e como, egoísmo. Você já viu alguém pegando, pondo refrigerante assim, ó? Põe refrigerante, bebe. Põe refrigerante, bebe. E o outro não serve? É o crente guloso. E como tem? Então a ceia é uma demonstração da união da igreja, o que a igreja de Corinto não era. A igreja de Coríntios era uma igreja dividida. Então a Santa Ceia era só para demonstrar que eles eram desunidos. E como nós vamos ter um relacionamento com Deus sem o corpo de Cristo? Olha para mim. Como eu vou me relacionar com Deus se eu não tenho um bom relacionamento com você? Como? Como? Porque nós só podemos ser edificados e abençoados se nós permanecermos juntos como um só corpo. O Salmo 133 diz: pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Porque a igreja é um corpo. E se você ler em 1 Coríntios 12, fala sobre o corpo. Você conseguiria ficar sem uma unha? Sem um dedo? Tem um aí que tem, que vive sem um dedo. A roupa igual o campo. Você conseguiria ficar, mulher, sem o cabelo? Sem a sobrancelha? É por isso que o coração de um pastor dói quando vê uma cadeira vazia e sabe que aquele lugar é de uma pessoa. Por quê? Nós somos um corpo. E como que a igreja pode permanecer unida se ela estiver dividida? Ao mesmo tempo ela não vai ter como. Então a Santa Ceia fala de comunhão. Então nós nos reunimos como família. Como que vamos relembrar a morte de Jesus se nós não amamos uns aos outros? Eu tenho que amar você, você tem que me amar, eu tenho que te compreender, te aceitar. É isso que é Santa Ceia. Eu já participei de Santa Ceia em algumas igrejas, e os pastores faziam assim, ó: agora nós vamos te dar um momento. Se você tem alguma coisa contra alguém daqui dentro da igreja, você vai levantar e vai pedir perdão para essa pessoa, meio culto. Aqui eu sei que não tem, porque quando tem, o pastor é o primeiro a saber. Tem não, né? Amém. Se tiver, nós vamos tocar uma música aqui, você vai levantar e vai pedir perdão para o seu irmão. Amém? Porque o amor é o elo que une a mim e a você.
Então na Santa Ceia nós encontramos com Cristo e nós encontramos com os nossos irmãos. Na Santa Ceia os céus e a terra se tocam. Então nós temos que ter comunhão uns com os outros, olhar ao redor. Por isso que a Bíblia está dizendo: esperai uns pelos outros. Eu tenho que ter comunhão com você, você tem que ter comunhão comigo. Tem que ter. E hoje o que está acontecendo é que muitas vezes nós estamos brigando entre si. Você já viu? Hoje a igreja briga contra a igreja, fala mal de igreja, crente fala mal de crente. Quem ganha com isso? O diabo. Porque como nós lemos um texto que diz: Cristo está dividido. O texto diz: o reino dividido não vai subsistir. Quando nós jogávamos bola, eu sou vão de bola, não tinha pecado. Aí sabe o que acontecia? Você já viu que em jogo todo mundo, ninguém gosta de perder, não é verdade? Ninguém gosta de perder. Você gosta de perder? Ninguém gosta. A gente já fez retiro e a gente faz alguma gincana, irmão. Na gincana você vê os crentes, os irmãos começam a brigar e eu fico cutucando. Quando a gente jogava bola, como eu dizia, aí um time começava a perder, aí a gente começava a atiçar o outro time. Ei, mas você é ruim, ei, não sei o que. Eles começavam a brigar entre si. Aí nós falávamos para eles assim: ó, você está brigando, você vai perder. E é o que acontece, vai perder. Aí o seu irmão assim: briga comigo não. Amém? Briga comigo não. Fique de pé, por gentileza. Então eu vou ler aqui e vou te relembrar para nós orarmos. Primeira coisa ao ceiar, olhamos para trás, olhamos para a morte de Cristo. Segundo, olhamos para frente, a volta de Cristo. Terceiro, olhamos para dentro, autoexame. Quarto, olhamos ao redor, comunhão. Então agora é o momento de eu e você olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. Esse é o momento de você discernir os seus pecados. Então você, o que nós vamos fazer? Nós vamos discernir, examinar o nosso coração. Certamente nós vamos achar um montão de pecado nele e nós vamos confessar os pecados. Amém? Eles vão tocar aqui e nós vamos pedir perdão dos nossos pecados. Examinar a si mesmo, é você sozinho. Feche os seus olhos e comece a orar. Pai querido, nós em nome de Jesus, nós oramos porque sabemos que o Senhor é o Deus que perdoa o pecado. Quando estamos, ó Deus, ceiando, nós estamos olhando